Olá, muito bom dia a todos. Você me ouve agora no dia 6 de dezembro de 2018, uma quinta-feira. Estamos falando sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Jesus sempre estava diante da natureza, diante das pessoas. Ele não estava sempre nas sinagogas, nas chamadas igrejas oficiais, mas ele estava entre o povo. Ele gostava de estar entre as pessoas, os pecadores. E quanto aos pecadores, ele tinha uma relação de amor, uma relação em que ele podia conceder a oportunidade de arrependimento. Assim foi com Zaqueu, com Maria Madalena, assim foi com Mateus, com os discípulos, que eram pescadores de homens, pessoas comuns, pessoas errantes, mas pessoas que Jesus depositou amor, esperança, e elas foram reabilitadas pelo amor, pela condição de misericórdia, de afeto, de acolhimento da parte de Jesus Cristo. Mas quanto aos fariseus, em Mateus 23, nós vemos que Jesus era duro com os fariseus. Quem são os fariseus da época? Hoje são os padres, os pastores, aqueles que lideram, que adulteram a palavra de Deus, são também papas e aqueles que se colocam como aqueles que são apóstolos, que mercadejam a palavra de Deus, que querem tirar de você todo o rendimento seu, que querem tirar o prestígio de Jesus, que se colocam como pessoas que intercedem diante de Deus, quando na realidade somente Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Portanto, nós estamos no vídeo número 54 da terceira etapa. Cada etapa são 99 vídeos do estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. Estamos falando sobre a ótica de relacionamento. Nós precisamos primeiramente nos relacionar com Deus. Precisamos de Jesus, que é o nosso único intercessor entre Deus e os homens. Sem Jesus, nós não temos a possibilidade de agradarmos a Deus. Ele diz, eu sou a porta. A porta é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Para entrar para Jesus, lá em João 10, ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Sem Jesus, nós não podemos agradar a Deus. Por isso nós precisamos do nosso irmão mais velho, que também é o nosso Salvador, nosso Paracleto, nosso advogado fiel, nosso intercessor. Jesus é tudo em todos. Sem ele, nós não podemos chegar até Deus. E ele diz, no versículo 7 de Mateus 5, diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma criança, ela é limpa de coração. Jesus disse, quando os discípulos estavam impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus, Jesus disse assim, não embaraçais, vinde a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças é o padrão do reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, nós precisamos aprender com as crianças que são humildes, que são mansas. É o padrão do reino dos céus, é ser como uma criança. Portanto, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus é sentir Deus, é ter a presença dele. Nós devemos ter o nosso coração purificado. Você tem pecado? Confesse seu pecado. Confesse. E lá na Epístola de João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o pecado, não deixe ele te atormentar, não deixe ele te matar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, não deixe você ter a recompensa do pecado. Não vive pecando. Aquele que conhece a Deus não vive pecando, porque ele é limpo de coração. É como uma criança. Que sejamos limpos de coração, que nessa manhã sejamos purificados por essa palavra. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. O versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacificadora? É uma pessoa que promove a paz. Você quer ser um promotor e uma promotora de paz? Você, namorado, você promove a paz entre você e sua namorada? Entre as suas relações? O que você prefere falar? De conflitos ou você prefere falar da palavra de Deus? Você prefere colocar assuntos conflitantes que denunciam, que gerem fofoca, que gerem mal-estar, que gerem ódio? Ou você prefere falar palavras que geram amor, misericórdia, perdão? Que nós possamos colocar em pauta das nossas conversas, das nossas ações, o amor, sempre o amor. Por isso que devemos ser limpos de coração. E ser limpo de coração implica em sermos aqueles misericordiosos que perdoam. E aí nós somos pacificadores, aqueles que promovem a paz, promotores da paz, homens e mulheres, crianças. As crianças nós devemos aprender, porque elas são mansas e humildes. E Jesus também é manso e humilde de coração. E assim encontraremos descanso para as nossas almas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, pela causa de Jesus, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Desde a época de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim pela inveja, os profetas de Deus foram perseguidos. E bem-aventurados sois quando, pela causa de Jesus, por Jesus, nós somos vítimas de mentira, de perseguição e de calúnias. Precisamos perceber que Jesus também sofreu tudo isso. E os profetas sofreram. E o consolo é: bem-aventurado, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque expressamos e enaltecemos e reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, nosso pastor, nosso Salvador. Que assim possamos viver. Se tivermos que ser perseguidos, se tivermos que sofrermos vítimas de mentira, de maus tratos, que seja por Jesus, somente por Jesus, não por ações indevidas e equivocadas da nossa parte, em nome de Jesus. Um abraço a todos.